Enquanto a polícia investiga esse terrível assassinato, os segredos mais profundos da família são revelados e um motivo de ciúmes e traição é trazido à luz, e uma linda menina de 7 anos de idade é assassinada. Esta é a história mais cruel e perversa que você pode ter ouvido. Então peço que, se você é sensível, não assista a este vídeo. Tem uns outros vídeos aqui no canal que você pode estar dando uma olhadinha para ver se você gosta. Meu nome é Alzenir Martins, estou aqui para mais uma história real, infelizmente uma história muito triste, que é da Jessica McCarty e seus 3 filhos. Espero que você goste da minha narrativa e da forma que eu trago para você essa história. Deixe para mim nos comentários e vamos para a história de hoje. Jessica McCarty, em 2015, era uma mãe de 33 anos que morava em Palm Bay, Flórida, com seu namorado, Christopher Suez. Também com seus 2 filhos do relacionamento anterior, a Lacey McCarty, de 7 anos de idade, o Philip McCarty, de 5 anos, e o bebê de 5 meses, que era filho do seu namorado, Christopher Suez. Jessica e Christopher começaram a namorar em 2013 e logo foram morar juntos. E Christopher começou então a cuidar com muito carinho dos filhos da Jessica. Inclusive, começou a dar aula de beisebol para Lacey, a quem ele apelidou carinhosamente de Chique, e para o Philip, que ele chamava com carinho também de Smash. O bebê Christopher, quando nasceu, passou a ser chamado por Christopher de Toy Toy. Christopher trabalhava como gerente de garantia de qualidade em uma fábrica e ele concordou que Jessica ficasse cuidando da casa e das crianças. Mas logo também Jessica engravidou, o bebê nasceu e todos os dias era o mesmo trabalho para Jessica. Ela levantava cedo, levava as crianças para a escola, depois levava o Chris para o trabalho. Mas depois que o bebê nasceu, aconteceu que Jessica começou a ficar insegura com a relação que ela tinha com Christopher e começou a se desentender com ele quase que diariamente. E após 2 anos juntos, Christopher estava pensando até em dar um tempo na relação e pediu que Jessica saísse de casa. E apenas 24 horas antes do trágico incidente que aconteceu na casa dos McCartys, as crianças jogaram beisebol com Christopher, que era o treinador delas, inclusive. Tiraram fotos e estavam radiantes. As crianças amavam tudo sobre beisebol e nos últimos 2 anos a família sempre iam aos jogos e Christopher criou um vínculo especial com elas. E naquele dia fatídico de 19 de março de 2015, tudo parecia estar normal para a família McCarty. Jessica certificou-se de que todos estavam prontos para começar bem o dia. E cedinho, ela levou Lacey e Philip para a escola, voltou e levou Christopher para o trabalho. Jessica, mais tarde, naquele dia, recebeu também a visita de sua mãe, Patricia Knoll, por algumas horas e logo depois ela foi embora. E Jessica continuou ali envolvida com o trabalho da casa e isso foi o que sua mãe percebeu. Jessica ali muito envolvida com suas tarefas do dia. Mas havia uma coisa que a Patrícia não percebeu, que estava programado na lista de tarefas da Jessica naquele dia, que traria um horror indescritível para toda a família. E começou quando Jessica fez um telefonema para Christopher. Ele estava em um jantar com seu irmão e sua mãe, Cheryl, e foi logo no início do jantar que Christopher recebeu o telefonema da Jessica. O telefonema foi tão perturbador que o deixou desorientado e depois Christopher citou que sentiu um sabor amargo na boca e até um arrepio na espinha com o telefonema. Pois ao atender a ligação de Jessica, a primeira coisa que ele ouviu foi que as crianças estavam mortas. Chris achou que fosse brincadeira e disse a Jessica que ele estava jantando e desligou o telefone. Instantes depois, ele recebeu uma mensagem. Era uma foto que mostrava o chão da casa repleto, banhado de sangue. E Chris imediatamente compreendeu que algo sombrio e maligno havia acontecido. Na mesma hora, ele abandonou a mesa do jantar e foi para a casa de Jessica. No caminho, ele ligou para a emergência, para 911, e disse que sua namorada tinha acabado de ligar, dizendo que matou seus filhos e que ela parecia não estar bem e que ele teve até arrepios na espinha com a foto que ela lhe enviou. Imediatamente, policiais foram enviados até a casa de Jessica.
Chris chegou primeiro, chegou rapidamente, entrou na casa e encontrou uma cena tirada de um filme de terror. Era Jéssica. Ela estava bem perto da porta com os pulsos cortados, segurando uma faca de açougueiro. Ele a desarmou e correu pela casa procurando as crianças e as encontrou gravemente feridas. Desesperado, Chris ligou novamente para 911, informando sobre a cena de terror que ele tinha encontrado em sua casa. A polícia chegou e encontrou Jéssica perturbada do lado de fora com uma faca na mão. O policial pediu para ela largar a faca, mas ela não obedeceu. O policial então rapidamente usou uma espingarda de pressão e a desarmou, confiscou a faca e a algemou. Entraram na casa e se desesperaram com a cena horrível e perturbadora. Na sala, a TV estava ligada, passando Marley e Eu, um filme de comédia. Havia sangue nos 2 sofás, do celular e por toda a cozinha e sala. Quando chegaram ao banheiro, parecia que a violência toda tinha começado ali. Tinha vidros quebrados por toda parte e uma banheira cheia de água. Também tinha uma trilha de sangue que levava até o quarto ao lado, era o quarto do bebê, o Christopher. O pai, então, encontrou o bebê com uma corda enrolada no pescoço e o levou imediatamente para fora para realizar uma respiração cardiopulmonar. A polícia também descobriu que toda aquela cena de horror que estava acontecendo ali tinha sido planejada, pois no painel do carro da Jéssica, os policiais encontraram um bilhete que descrevia uma intenção de cometer toda aquela tragédia em detalhes assustadores. Jéssica e as crianças foram levadas às pressas para o hospital. Ela e a filha Lacey, de 7 anos, foram para o Centro Médico Regional Holmes, onde Lacey, de 7 anos, infelizmente não aguentou os ferimentos e morreu. Philip, de 5 anos, e Christopher, de 5 meses, foram inicialmente levados para o Hospital Palm Bay, mas depois foram transferidos para o Hospital Flórida, um hospital infantil. E, infelizmente, Philip não conseguiu nem chegar ao hospital infantil, teve uma parada cardíaca e também morreu a caminho do hospital. O bebê Christopher também não resistiu e faleceu 5 dias depois. As crianças foram metodicamente mortas. A autópsia feita em Lacey, de 7 anos, revelou que ela havia lutado por sua vida, mas terminou estrangulada e afogada na banheira por sua própria mãe. Os 2 meninos também foram estrangulados e a autópsia em Philip, de 6 anos, de 5 para 6 anos, revelou que ele havia morrido também por uma perfuração embaixo do queixo e o bebê por estrangulamento. A pergunta que fica na mente de todos é como uma mãe poderia cometer crimes tão terríveis contra seus próprios filhos. Mas a polícia logo descobriria o quão profundamente perturbada estava a mente de Jéssica. Enquanto investigava este caso horrível, os policiais descobriram que Jéssica e Chris não eram a imagem do casal feliz que eles apresentavam a todos. Em seu interrogatório com a polícia, Jéssica revelou que ela e Chris tinham brigado um dia antes dos assassinatos. O detetive tentou então descobrir se as discussões eram recorrentes e Jéssica disse que sim, que tinha muito medo que seu relacionamento terminasse, mas que Christopher não se importava por isso. Ela discutia muito, ela brigava. E enquanto o interrogatório continuava, Jéssica se abriu sobre a discussão que eles tiveram na tarde de sexta-feira, 19 de março de 2015, ao telefone pouco antes dos assassinatos brutais. Chris, naquele dia, informou a Jéssica que após o trabalho queria jogar beisebol com os amigos. Jéssica não concordou e não ficou satisfeita, pois ela também queria sair com as amigas, dar um tempo das crianças naquela noite e precisava que Chris cuidasse delas. Não houve acordo e aconteceu uma grande discussão que continuou com muitas mensagens de textos depois. Jéssica, após as mensagens, acabou cancelando seus planos de sair com as amigas e quando, na próxima ligação que fez ao Chris, ele ouviu de Jéssica que seus filhos estavam mortos. A polícia, então, começou a descobrir o que realmente tinha acontecido no dia 19 de março e o que eles descobriram foi além do terrível. Jéssica havia sobrevivido a diversos problemas no passado, ela já tinha lutado contra drogas e também havia sido presa algumas vezes, passando 3 meses na prisão.
E de acordo com seu ex-marido Philip McCarthy, ela, a certa altura da vida louca que vivia, roubou o cartão de um amigo, um cartão de crédito de um colega, e foi fazer compras no Target, um supermercado. Foi pega e, por não comprovar que o cartão era dela, dentro da loja ela teve um comportamento assustador por estar sendo questionada se o cartão era dela ou não. O gerente chamou a polícia e foi assim que descobriu-se que Jéssica tinha uma doença mental, Jéssica era bipolar e tinha transtorno de estresse pós-traumático e não fazia qualquer tratamento. A mãe de Jéssica, Patrícia Queneau, descreveu um caso horrível também de comportamento negligente no hospital onde Jéssica deu à luz ao bebê Christopher, que aumentou até o transtorno de estresse pós-traumático de Jéssica. Houve uma complicação no parto que ela ainda não estava curada. A cesariana que foi feita em Jéssica, quando ela estava saindo do hospital naquele dia de alta, toda a incisão se abriu. E eles, no hospital, disseram que não havia nada que pudessem fazer. Jéssica voltou do hospital para casa com uma incisão aberta na barriga. O médico que a operou havia saído do hospital. Em casa, a incisão infeccionou e Jéssica acabou voltando ao hospital por 3 meses e depois saiu do hospital com depressão pós-parto. Tempos depois, Jéssica acabou sendo internada novamente, mas desta vez em uma clínica de saúde mental. E à medida que as investigações avançavam, os detetives descobriram que Jéssica vinha tendo pensamentos doentios de machucar pessoas já há muito tempo. Inclusive, o cachorro da família, que morreu de repente sem ninguém saber porquê, um tempo antes, Jéssica postou no Facebook perguntando se alguém queria adotá-lo, deixando claro que ela não queria mais. E alguns dias depois, o cachorro morreu misteriosamente. Famílias suspeitaram que Jéssica tinha algo a ver com isso, mas eles não tinham provas. E embora Jéssica tenha jurado à polícia que nunca teve intenções de machucar seus filhos, isso se tornava uma grande mentira, porque algumas semanas antes do crime, Jéssica teria ligado para sua mãe ameaçando as crianças. Mas quando a polícia perguntou a Jéssica sobre isso, ela se fechou e se recusou a responder qualquer pergunta. E com o ex-marido Philip McCarthy, eles descobriram mais segredos distorcidos de Jéssica, que ultimamente ela estava tendo pensamentos distorcidos, pensamentos estranhos. Philip revelou que Jéssica teria feito comentários sombrios sobre o novo bebê estar morto. E depois de falar com Philip, os detetives descobriram uma Jéssica sombria e distorcida e estavam começando a questionar tudo o que ela já havia lhes dito. E que a única coisa que Jéssica não estava contando a eles era porque ela acabou brutalmente com a vida de seus filhos. Enquanto a polícia tentava descobrir o motivo, Jéssica continuou insistindo que não conseguia se lembrar do que aconteceu naquele dia, por isso ela não saberia dizer o porquê fez. E ao falar com a mãe de Jéssica, os detetives tiveram uma revelação assustadora. Patrícia Queneau esteve com ela poucas horas antes dela cometer o ato com seus filhos e revelou que tinha ido buscar as crianças na escola para Jéssica naquela sexta-feira, 19 de março de 2015. E quando Patrícia e as crianças chegaram em casa, Patrícia percebeu que algo estava errado quando tentou abrir a porta e estava trancada. Então Jéssica veio e destrancou a porta e se sentou na poltrona da sala. Patrícia percebeu que Jéssica estava um pouco triste e deprimida e se ofereceu para levar as crianças para casa dela e lhe dar um tempo para Jéssica ali sozinha, um tempo a mais para ela terminar as tarefas da casa. Mas Jéssica disse que não, que ela queria que as crianças ficassem para lhe fazer companhia naquele dia, naquela tarde. E continuou sentada na poltrona escrevendo em um caderno. Patrícia então lhe perguntou se ela poderia ler o que ela estava escrevendo. Jéssica disse que não, e Patrícia mal sabia que sua filha estava escrevendo um bilhete detalhado do que estava prestes a fazer com os filhos. Ela então foi embora e só mais tarde ligou para falar com Jéssica. Foi quando ela disse que havia matado as crianças. Patrícia Queneau disse ao juiz no julgamento que Jéssica era uma boa mãe, mas que tinha problemas de saúde mental e não tratava.
e que Jéssica não sabia o que tinha feito, pois estava de luto, assim como todos ali. O promotor então perguntou o que faria uma boa mãe cometer um crime tão horrível contra sua própria carne e osso. Os detetives descobriram que o ciúme de Jéssica tinha feito tudo isso. O namorado, Chris, sempre foi uma pessoa muito amigável com todos no trabalho, mas Jéssica achava que ele era um pouco amigável demais com uma de suas colegas. Alguns meses antes do crime, Jéssica supostamente encontrou mensagens de flerte no celular do Chris, direcionada a essa colega. A colega negou que algo tivesse acontecendo entre ela e Chris, mas Jéssica não acreditou e começou a assediá-la por meio de mensagens de texto até que ela mudou o número do telefone. E Jéssica não parou por aí, ela também tentou denunciar o Chris e essa colega para o supervisor deles na empresa, dizendo que os dois o chamavam de nomes pejorativos em suas mensagens. E quando ela viu que também não deu o resultado que ela queria, então ela tentou uma abordagem diferente. Uma outra abordagem. Jéssica mandou uma mensagem para o supervisor de Chris dizendo que adoraria trabalhar na empresa dele se houvesse uma vaga disponível. Ela gostaria de preencher essa vaga. Ritter, o supervisor, disse a ela que a avisaria de alguma vaga caso estivesse disponível. Mas depois ele revelou que nunca teria contratado Jéssica, justamente porque Chris já trabalhava lá. E na manhã de 19 de março de 2015, ele revelou à polícia que presenciou Jéssica e Chris tendo uma discussão quando ela o deixou no trabalho pela manhã. Jéssica e Chris confirmaram mesmo que tiveram inúmeras brigas sobre a amizade dele com a colega de trabalho. Mesmo Chris afirmando inúmeras vezes a Jéssica que não havia nada acontecendo entre eles, mas Jéssica nunca acreditou nele. E isso foi comprovado no bilhete que ela deixou no painel do carro, onde se desculpou com sua família pelo que fez com as crianças e endereçou uma parte do bilhete ao Chris, onde dizia que sentia muito, mas não suportava a paixão dele por ela, pela colega de trabalho, e que assim talvez eles poderiam ter uma vida feliz juntos. Tudo leva a crer que ela escreveu esse bilhete após o crime, pois se dizia também estar arrependida pelo que, segundo ela, teve que fazer com as crianças. Chris acredita que Jéssica não era ela mesma quando ligou para ele para falar das crianças, quando ele estava no jantar, pois quando ele ouviu a voz, não a reconheceu e só acreditou que era Jéssica depois das fotos enviadas. Jéssica McCarthy foi presa em 20 de março de 2015 e enfrentou 3 acusações de homicídios em primeiro grau pelo incidente. Os promotores disseram que o problema de saúde mental de Jéssica McCarthy era um fator atenuante no caso, em tudo que aconteceu, e que as autoridades e os pais das crianças achavam a prisão perpétua já uma punição mais apropriada para ela, que se enfrentasse um julgamento seria condenada à pena de morte. Jéssica, que ao atacar mortalmente seus filhos também se automutilou cortando os pulsos, no julgamento final, ela se declarou culpada de assassinar seus filhos e foi condenada à prisão perpétua. Bom, ela passará o resto da vida na prisão sem chance de liberdade condicional. E ao final, o defensor público Mike Pirolo disse, abre aspas, espero que este seja outro alerta que o sistema de saúde mental em nosso país precisa de ajuda e com urgência precisa ser melhorado. Bom, estamos vivendo tempos muito estranhos, né, pessoal? É o que eu penso. E esta é apenas mais uma das muitas famílias no mundo que precisam de tempo para se curar de tragédias. O que você acha? O passado de drogas da Jéssica desempenhou um papel nos assassinatos dessas crianças? Deixe-me saber nos comentários e antes de ir, não esqueça de deixar o seu gostei para mim, inscreva-se também e aperte o botão do sininho, tá bom? E até a próxima semana. Até lá!